Temos bastante programa, bastante informação ainda pela frente. Deixa eu passar aqui para o Piotto, que também quer comentar, mas antes, nós temos na tela mais uma manifestação que a Ana, inclusive, compartilhou conosco, que é a segunda, deputado Christopher Landau. A gente exibe na tela, ele é a segunda pessoa mais importante do Departamento de Estado, abaixo do Marco Rubio. Eu vou ler a manifestação dele na Rede X. Vamos lá. Juízes em muitos países usam togas judiciais pretas, em parte para minimizar sua individualidade e assim ressaltar seu distanciamento de preconceitos pessoais e compromisso com a aplicação imparcial da lei. Talvez nenhum juiz do mundo tenha se desviado mais radicalmente desse ideal e, portanto, desrespeitado a toga e o juramento judicial do que o juiz Moraes do Brasil. Ele se tornou o rosto mundial da censura judicial e do abuso da lei para fins políticos por meio de suas tentativas de silenciar críticos, tanto no Brasil quanto no exterior. Assim, ele se inseriu e a corte da qual faz parte em relações exteriores em um grau sem precedentes, e é por isso que nos encontramos aqui hoje, como amigo da grande nação do Brasil. Espero e confio que possamos sair desta crise, mas será difícil enquanto o juiz Moraes continuar a usurpar um papel no cenário mundial. Tá aí, então a gente traz a manifestação bastante importante aí desse que é o número 2 do Departamento de Estado, comentando inclusive a manifestação do Marco Rubio, Piotto. Esse é o momento também agora, o Consta falou, a gente vai trazer aqui a manifestação do ministro Flávio Dino, mas que os ministros agora devem estar ali observando, confabulando o que vão fazer, porque afinal de contas Moraes é o primeiro, mas a Magnitsky pode se estender a outros ministros do Supremo. Como foi deixado claro no post do Marco Rubio, secretário do Departamento de Estado. Ele diz que togas não vão proteger ninguém. Eu vou a um ponto que a Ana mencionou há pouco aqui, sobre a questão o que os Estados Unidos querem algo muito maior, é a volta do Brasil à legalidade da lei brasileira. É só isso. Vamos pegar aqui, a gente acho que somos exceções hoje no Brasil, né? Que a gente está dizendo, olha, está escrito na carta assinada pelo Trump lá do dia 9 de julho, ele citou o caso do Jair Bolsonaro. Textualmente. Assinou, papel timbrado da Casa Branca. Ele citou as violações de direitos humanos ali, de abusos, de perseguição política, está tudo escrito ali. Ah, não, mas a carta é questão comercial e uma parte da mídia ficou discutindo questões comerciais. Tá. Achando que não ia acontecer. O próprio Supremo Tribunal Federal, em algum momento, falou, não vai chegar. Chegou. Agora já tem um ministro sancionado. Mas, com relação aos problemas brasileiros, todos advindos do Supremo Tribunal Federal, veja só, olha o privilégio que o Brasil tem, apesar do momento difícil. Eu tenho soluções internas para tudo isso. Se eu aplicar o devido processo legal, se eu levar em conta o que diz a Constituição, o direito penal brasileiro, o processo contra o Bolsonaro acaba ou vai para a primeira instância. O processo, a tese, o julgamento do golpe acaba ou vai para a primeira instância. As redes sociais, as punições que o Alexandre de Moraes fez com as redes sociais, todas elas vão ser anuladas. Ou, no máximo, podem ser investigadas no primeiro momento, na primeira instância. A relação dos presos do dia 8, ou todos os que foram perseguidos por decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, desde o inquérito lá de 2019, tudo isso acaba e vai para a primeira instância. Basta que o Supremo Tribunal Federal aplique só a lei brasileira, que siga a Constituição brasileira. Isso é um privilégio. Eu não preciso de soluções que venham de Marte, que a ONU decida alguma... Não, basta só aplicar a lei daqui. O que nós fizemos no Brasil, nesses últimos tempos, foi afrontar a Constituição. Eu estou dizendo, o Supremo Tribunal Federal e o consórcio, junto com o governo Lula, que é o beneficiário desse sistema hoje, desse estado de exceção. Porque a oposição, em maior ou menor grau, é vítima disso aí. A população brasileira hoje, Augusto lembrou uma expressão, vive com medo, e é um medo que é compreensível, mas nós estamos todos aprisionados hoje. E aprisionados no arbítrio, porque antes, até 2019, você sabia o que podia, o que não podia ser feito, e se você fizesse, você ainda tinha toda a possibilidade de um processo judicial justo, previsto, lógico, legal. Hoje ninguém sabe o que acontece.
Eu me lembro da primeira vez que coloquei advogados, ainda na Jovem Pan, para fazer menção à época, de advogados que diziam textualmente o seguinte, veja que nível nós chegamos. O advogado dizia o seguinte, meu cliente me chamou porque ele ficou sabendo que ele perdeu a conta numa rede social, ou a conta bancária está bloqueada. E o advogado dizia o seguinte, eu não consigo defender meu cliente porque eu não tive acesso aos autos, eu não sei qual o artigo que ele está sendo punido para eu poder dizer, oh, não, o artigo punido pela lei diz outra coisa, ele não consegue apresentar uma defesa e não fez a defesa. Porque o ministro Alexandre de Moraes tornou tudo aquilo sigiloso, não somente legal, como sigiloso. E durante todo esse tempo, a coisa mais covarde que se viu foi a OAB não defendendo sequer o direito do advogado, além dos direitos humanos de todos nós, porque este é parte, ou pelo menos esta é parte da história da OAB. Essa gente esticou a corda achando que isso não ia parar nunca, uma hora para. O arbítrio sempre para na história do planeta, na história da civilização humana, uma hora para. E felizmente começou agora. Agora, de novo, eu vou ao ponto que talvez seja melhor de tudo. Nós só precisamos voltar à legalidade. Nossa, a lei brasileira, a Constituição lá de 1988, promulgada no dia 5 de outubro. Eu não preciso de absolutamente nada. E os americanos, convenhamos, não estão pedindo absolutamente nada. E quando a Ana faz menção, por exemplo, à possibilidade de serviços de empresas americanas pararem até as ações do Supremo, isso chama-se compliance, básico. Ué, você está subsidiando, porque uma coisa eu posso vender um produto, eu fabrico um carro, vendo um carro e o sujeito usa o carro para assaltar, eu não sabia, ele não falou que ia assaltar. Agora, quando eu tenho conhecimento que uma corte não segue a lei, não segue a Constituição e eu presto serviços, isso pode entrar no compliance. As empresas não dizem que não querem investir nisso, naquilo, por uma questão de compliance. Pronto. É compliance básico. A solução mais simples que existe. Voltem a cumprir a lei. A lei, só a lei. E a nossa lei está escrita em língua portuguesa, claríssimo. Não tem dúvida sobre a interpretação básica da lei brasileira.